hora que você falar para mim que está ao vivo, eu começo aqui, Johnny. Estou ouvindo, está bem aqui. Pode tocar. Já estamos aqui? Mete o bronco aí, tu. Tá, deixa eu só pegar aqui a hora que já estiver aqui. Ainda não veio aqui para a página aqui ao vivo. Maravilha. Agora já... Aí. Tira meu áudio aqui. Isso. Agora nós estamos ao vivo aqui, pessoal, pelo Facebook. Boa noite a todos os que estão nos acompanhando pela transmissão ao vivo do Facebook. Eu dou boa noite aqui aos vereadores Gerson Teixeira e Luiz Marcelo Comeron e ao nosso querido Jonas, da Secretaria Municipal de Fazenda, né, da equipe técnica de orçamento, aí, equipe técnica do planejamento orçamentário, o vereador Cristiano Martins, também agora conosco, e os nossos colaboradores da Câmara, que estão aí nos dando a assistência técnica necessária. Eu sou o relator da Comissão do Orçamento e, seguindo a nossa prática aí regimental e protocolar mesmo, estamos fazendo essa audiência pública para tratar e discorrer um pouquinho sobre o projeto de lei 1862 de 2020, que fala sobre a lei de diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária do ano de 2021. Essa é a LDO, a famosa LDO 2021. Então, eu acho que algum vereador ou Jonas querem fazer alguma consideração inicial, senão a gente já vai direto aqui para a apresentação dos slides. Para mim, pode prosseguir. Para mim, pode prosseguir também, doutor. Cristiano, alguma coisa? Tranquilo? Vamos lá, então. Boa noite, Cristiano. Aos nossos amigos que estão aqui assistindo. Boa noite. Eu estou com o microfone desligado por causa da criançada aqui em casa, viu? Não, tranquilo. A gente sabe que esse novo normal, esse novo jeito de se fazer as coisas durante a pandemia, traz essas coisas também. Mas nós já temos aí 13 pessoas ao vivo conosco aí. Então, vamos lá. Alt. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estou ouvindo bem. Tranquilo, então. Normal. Eu aprendi aí com o Johnny a passar o slide. Nossa lei LDO 2021, com as alterações no PPA 2018-2021. Não está aparecendo ainda, Johnny? Então, peraí. Então, eu acho que eu errei alguma coisa aqui. Vamos lá. Peraí que eu vou fazer aqui agora. F5. Aí eu vou aqui no compartilhamento da tela. Aí foi agora, pessoal? Sim. Foi. A tela laranja aí. Ok. Aí. Vamos lá. Então, a audiência pública nossa aí. Né, a audiência pública, o instrumento de participação popular, assegurado aí pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E nela que a gente chama a população para tentar discutir a lei proposta, né? As pessoas têm um espaço aí para fazer as sugestões, pedir os esclarecimentos necessários. De acordo com o artigo 40, são instrumentos de transparência na gestão fiscal, os planos, os orçamentos e as leis e diretrizes orçamentárias. Parágrafo 1º diz: a transparência será assegurada mediante do incentivo à participação popular e a realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.
dentro das peças aí, não sei se está muito bom para ver, mas nas peças do planejamento, né? Tem o plano plurianual, que é aquele que foi discutido 2018 a 2021. Ele geralmente é discutido no primeiro ano aí de mandato, né? 2017. A lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Nós estamos hoje falando sobre a LDO. Dentro do plano de ação, dos instrumentos de planejamento, o PPA é o planejamento, a LDO orienta, né? E a LOA é a execução. A gente tem agora o mês de agosto para entregar, aprovar, debater e aprovar e enviar para o Executivo a LDO, para que o Executivo possa nos mandar a LOA, que deve ser aí discutida e aprovada até o mês de novembro. A base legal da lei de diretrizes orçamentárias, né? Diz aí que ela compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Então, a LDO, ela é elaborada agora em 2020, para entrar em vigência em 2021. Esse prazo aí, que foi, né, junho, para o Executivo encaminhar legislativo, e agosto, era 15 de agosto, mas a gente também tem todas essas paradas da pandemia, então a gente tem aí até semana que vem para devolver o Executivo para sancionar. Então, vamos agora ao que interessa. Esses valores passados aí, vereadores, o Jonas pode, inclusive, a qualquer momento aí, nos interromper para falar, são valores que foram valores projetados, né? Uma projeção relativa a março, quando foi iniciado esse planejamento aí. Essa projeção de receitas, ela terá alterações e adequações para a LOA, decorrente da queda de arrecadação por conta da pandemia do coronavírus aí. Com certeza houve baixa na arrecadação, e mesmo com os incentivos aí, com o suporte enviado pelo governo federal, nós vamos ter aí que fazer uma adequação para a LOA. Mas estava aí um valor total de projeção de receita para o município de Registro em 2021 de 215 milhões e 200 mil, sendo que desses são aí 119 milhões 527 provenientes do Tesouro, né? Tem os recursos estaduais no montante de 42 milhões 342 mil, alguns fundos especiais, as receitas federais e outras receitas. As operações de crédito, né? E um total de 215, só que desses 215 a gente já tem que tirar as receitas que são obrigatórias, né? Aquelas coisas obrigatórias, tem que contabilizar as receitas que são da OMSS, nossa Organização Municipal de Seguridade Social. E aí tá aí um gráfico, né? Mostrando o percentual de cada fonte de recurso. E vamos lá para os programas previstos na LDO 2021. A Câmara Municipal, ela tem um percentual de até 7% do valor, que é para as atividades da Câmara Municipal, desenvolvimento legislativo. Então, na LDO 2021, ainda permanece como uma das metas a possibilidade da construção do prédio da Câmara e a manutenção, né? Recursos humanos, manutenção
de todas as atividades legislativas, no valor aí de 6.160.000. Secretaria de Governo, que é o gabinete, tem a questão do controle interno, tem a manutenção do Centro de Referência de Atenção à Mulher, 5.000. O apoio administrativo, que é a manutenção das secretarias que são ali, secretarias meio, né? Secretaria de Governo, Jurídico, Administração e Fazenda. Estão aí detalhadas nessa imagem. Secretaria de Governo, 2.681.000, Jurídico, 1.529.000, Administração, 6.555.000 e Fazenda, 7.465.000, num total de 18.230.000. Aí, Programa de Valorização e Capacitação dos Servidores Públicos, né, cuja meta é a capacitação de 100% dos funcionários, reservados 50.000 dentro do orçamento para esse programa, essa ação programática. Nas secretarias, aí passa os montantes por secretarias, montantes ano, né? Secretaria de Infraestrutura e Planejamento Municipal, que é a Secretaria, na verdade, é a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras. O Programa de Infraestrutura e Planejamento Municipal tem como metas a aquisição de veículos e a manutenção da secretaria, numa destinação de 11.692.000 para o ano de 2021. Eu vou tentando responder aqui, na medida do possível, algumas perguntas que estão sendo feitas pela rede social. A Silvia Vanessa está perguntando sobre o gasto para o prédio da Câmara. Essa reserva, Silvia, se você estiver nos ouvindo, não é manutenção só do prédio. Essa agora é para construção. O que você diz de gastos para o prédio da Câmara tem a ver com aquela questão da compra do imóvel que até hoje está na esfera judicial. Se o Cristiano, acho que sabe, Cristiano, sobre essa situação, né? Foi comprado aquele imóvel que atualmente se encontra a Secretaria Municipal de Educação, né? Isso. Com a qual foi discutido juridicamente, está sendo discutida juridicamente a questão de que teve acordos obscuros, né, sobre aquela compra, porque o imóvel valia X, né, estava sendo oferecido por X e a compra foi por 2X. Né? Exatamente. Essa é uma situação que está na esfera judicial ainda, né? E aí tem uma questão de legalidade e de moralidade que a gente ainda precisa esperar aí os próximos capítulos. Mas aquela reserva de recurso, a questão do prédio é a compra, né, ou a construção de um prédio próprio ali, de um prédio maior para a Câmara Municipal, que hoje a Câmara Municipal tem um espaço reduzido e precisa alugar um prédio, atrás ali da Câmara para poder abrigar ali os gabinetes dos vereadores, a sala de arquivo, a sala de patrimônio, todinha ali. Inclusive, Fábio, você pode falar aí, como representante da mesa, o valor que se paga de aluguel, né, nesse imóvel ali atrás, que nem é um imóvel que atende sobremaneira as questões da Câmara. Inclusive, é um imóvel que era mais caro, né, Cristiano? Marcelo também sabe disso aí, a gente ainda fez uma renegociação, mas mesmo assim, a gente ainda considera um valor bem alto pelas condições, mas a gente está tendo uma dificuldade grande de achar imóveis para a gente conseguir, pelo menos, acho que agora, dificilmente, porque a gente já fez um contrato e está em final de mandato, já não pode mais fazer, mas que a nova legislatura consiga um terreno ou consiga resolver esse imbróglio aí da Câmara Municipal para poder ter aí uma casa que seja de acordo com o que a população de Registro merece para receber a população, para que seja realmente a casa do povo.
Então, a gente entra agora aqui num assunto bastante importante, que é o Fundo Municipal de Iluminação Pública, que esse é proveniente da contribuição, né, de iluminação pública. Existe esse fundo, que para 2021 está previsto aí de 3.415.000, que agora, com o advento, né, com esse acordo feito entre a Prefeitura e a Electro, este recurso passa a ser o recurso para se fazer manutenção e para se fazer a extensão de rede. A Cris Alves está nos falando esse montante, Cris. Também considero que é um montante razoável. O problema é que ele era razoável quando a gente tinha a Electro na responsabilidade, né, com todo o equipamento e know-how para se fazer, e a gente ficava só com a questão da expansão da iluminação. Uma vez feito esse acordo, que eu particularmente discordo dele, mas é o que nós temos hoje, a Prefeitura assumindo tudo isso, a Prefeitura vai ter que gastar, vai ter que ter um planejamento aí muito aguçado disso. Por quê? Porque a Prefeitura hoje não conta com nada, não tem eletricista capacitado em iluminação pública, né? A gente tem eletricistas de manutenção de rede elétrica, nossa. Agora, precisa de um engenheiro eletricista, precisa de pessoas que tenham o curso, né? Que tenham a capacitação adequada para trabalhar com iluminação pública. Precisa de todo o aparato de equipamentos. Então, eu não sei como é que vai ficar isso, se a Prefeitura vai permanecer fazendo licitações e contratações para manutenção de iluminação pública, ou se a nova gestão que assumir a Prefeitura vai optar por criar uma equipe de manutenção de iluminação pública. Aí fica aí uma situação para a gente ver. A gente tem na previsão da LDO 2021 esses 3.415.000 que são para o ano todo. A gente vai fazer uma divisão aí por 12, não sei quanto é que dá aí, mais ou menos. Você tem... Calcula aí para nós, Marcelo, Cristiano, aí, quanto que dá mais aproximadamente? 300.000 por mês. 300.000, mais ou menos, Jonas? Aí. E aí, quanto... 3 milhões, 290 mil. Ah, e 284.583. 284 mil. Jonas, você tem ideia de quanto a gente paga hoje por a nossa conta de luz da Prefeitura toda? Olha, eu não sei não. Pode ver, fazer levantamento lá. Posso ver depois para você, tá bom? Porque desses 284 mil, né, vereadores, a gente vai precisar pagar a conta de luz da cidade, né? Não é a conta de luz Não, Tatu. dos prédios públicos. Vereador. Oi. Não, esse daí, na verdade, essa despesa, essa questão da iluminação pública e do Fundo Municipal de Iluminação Pública é uma contribuição que todo o proprietário que tem um ponto de luz, ele paga aquela iluminação pública. Sim. Não, Marcelo, o que eu estou dizendo para você é que esse recurso mensal, esses 284 mil mês previstos para 2021, a gente tem que tirar dele, suprimir dele o valor que a gente paga de energia elétrica do município, dos 7.200 pontos de iluminação pública que a gente tem. Sim. Isso tem um custo. Eu não sei quanto que custa mês. Vamos supor. Conforme você fez a pergunta, eu entendi que era para pagar dos prédios públicos. Não. É a conta do fornecimento da energia para as ruas. A iluminação pública das ruas. Certo. Então, por exemplo, se a gente tiver uma conta de luz aí de 100 mil reais, já fica 180 mil só para manter a questão da iluminação, manutenção e expansão. Sim, também tem a troca de lâmpada também depois. Isso. É por conta da prefeitura, né? Depois, isso, né? Exatamente. Tudo isso ficou por conta da prefeitura. Então, né? É por isso que é importante esse ponto. Por quê? Porque a partir desde janeiro de 2020, a responsabilidade da manutenção ficou por conta da prefeitura. Então, como bem anotado aqui pela Cris Alves, é preciso estruturar todo o setor para a manutenção da iluminação.
Só uma dúvida, essa questão também do Fundo de Iluminação Pública, esse valor aí projetado são os valores referentes aos recursos arrecadados somente com a taxa de iluminação pública, correto? Isso, correto. Paga por moradores, comércio, indústria. Exatamente. Perfeito. É isso mesmo, vereador. E também, como que vai ser previsto pagar uma empresa para fazer uma manutenção? Então, Gerson, esse é um ponto bastante delicado se realmente isso vale a pena. Por isso, o nosso questionamento, e eu falo nosso porque não fui só eu, o nosso questionamento da rentabilidade, ou seja, se esse acordo com a Elektro valia realmente a pena. Nós tínhamos uma determinação judicial para a Elektro continuar fazendo a manutenção. A prefeitura assume a manutenção, nós vamos ter todo esse ônus aí. Então, o recurso do Fundo da Iluminação Pública, que ora podia só ser planejado para expansão, para pegar aquela zona rural que não tem energia, que não tem iluminação pública, para trocar essas lâmpadas amarelas por lâmpadas LED, para deixar a cidade mais iluminada? Não. Hoje a gente precisa cuidar também da troca de lâmpada, da troca de reator, da manutenção. Então, até que ponto foi benéfico trocar todo um conjunto de serviços por 800 lâmpadas LED do centro da cidade? Então, vamos passar, né? Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana. Nós temos aí 2 programas básicos, né? Que é de apoio administrativo, que é a manutenção da secretaria, R$1.054.000, e a melhoria no trânsito, que é os programas de educação, segurança para o trânsito, informatização, manutenção do sistema, obras do sistema e engenharia de trânsito. 412.000 reservados, num total de R$1.466.000. Aí na Secretaria de Trânsito entra toda a questão de quebra-mola, sinalização, acessibilidade, abrigos de passageiros, entra toda essa situação aí que é feito pela Secretaria de Trânsito. A Ezeisa pergunta se não pode desacordar ainda sobre a iluminação pública. Eu acho que é uma questão que precisa ser levada no âmbito jurídico, viu, Ezeisa? Não sei se o vereador Cristiano pode nos dar uma luz como operador do direito. Uma vez acordado com a Elektro, pode desacordar, Cristiano? Eu não sei qual foi o instrumento jurídico utilizado lá com a Elektro, se foi porque tinha aquela ação judicial, né, que registros permaneciam numa liminar, que a Elektro era responsável. Eu não sei se foi decisão judicial, como é que ficou isso acordado, não tem como desacordar, né? Entendi. Se foi judicial, se foi um acordo judicial. Eu realmente desconheço se foi judicial ou se foi extrajudicial, né? Não sei mesmo, só perguntando para a prefeitura. Correto. Ok. Então, vamos lá. Próximo é a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviço Público. Essa é aquela secretaria que o pessoal chama da garagem lá, né? Secretaria de Obras, que faz todo o trabalho de melhoria de condição aí urbana e rural. As construções e recuperações de pontes, manutenção e conservação das estradas, recuperação, e eles colocam aqui pavimentação de ruas, é aquela operação de tapa-buracos, né? Manutenção e conservação dos bueiros, linhas de drenagem e todos esses assuntos, todas essas metas. Para a secretaria tem aí um montante de 11.185.000, sendo 7.198.000 para a melhoria das condições urbanas e rurais, para aqueles serviços já citados, e para a manutenção do apoio administrativo, né? Folha de pagamento e tal, 3.987.000. Só uma dúvida aí, consta como a reforma das sedes da secretaria e mais aquisição do imóvel. Será que o representante do executivo sabe me dizer a aquisição desse imóvel para qual finalidade seria? A gente tem visto que tem sido feita uma ampliação desse imóvel lá
onde tem aquele galpão pré-moldado, fecharam com parede, né? Durante esse ano passado, fizeram isso. Essa aquisição do imóvel para a Secretaria de Serviço Público e Infraestrutura seria exatamente para quê? Eu acho que, não sei se o Jonas sabe dizer isso para nós. Porque, na verdade, as metas que eles colocam, nós somos muito técnicos, né? Tá. Então, a gente pega a relatório lá da Secretaria, né? E vem como meta esses valores. Agora, detalhes, aí se vai comprar um novo, reforma, é só com eles mesmo, né? A gente pega só a planilha deles, né? E coloca no orçamento, a gente só estipula os valores, né? Aí faz como metodologia de cálculo, pega os últimos anos de gasto e tal, para chegar a esses valores. Mas a meta é exatamente deles lá, eles colocam essa planilha deles, tá bom? Quando a gente, né, Cristiano, por isso que a gente, às vezes, né, Gerson, às vezes a gente é tomado aí por ser um pouco chato nessas situações, é por esse excesso de resumo dentro dos projetos, né, Cristiano? Exato. Vem uma coisa sem não é autoexplicativa, a gente tem que perguntar, que o Cristiano colocou é importante, essa questão da aquisição do imóvel. Já estou inclusive, anotando aqui para fazer o questionamento para o secretário. A aquisição do imóvel tem que ter algo futuro já, algo previsto, né? Isso. Colocou como aquisição é porque já tem alguma coisa já sendo vista. Porque... Não, mas na verdade, viu, vereadores? Eu entendo que a LDO, no caso, uma diretriz, ela foi como o Jonas falou. Isso daí, no caso, nessa secretaria específica, na infraestrutura aí, ela tem uma meta para o ano de 2021, o novo gestor que vai assumir lá, no caso, o atual está deixando essa meta para que a secretaria, ela está vendo essa necessidade. Não quer dizer que isso vai ser comprado pela gestão que vem. Entendi. Ela só consta lá como uma diretriz. Poderá comprar sim ou não, entendeu? Não quer dizer que vai comprar. Okay. Porque tanto que não é o governo atual que vai gerir essa pasta mais, né? Então, a manutenção da secretaria seria a função dela para deixar funcionamento. A reforma da sede da secretaria, se houver a necessidade, ela está constando, tem que constar na LDO, que se for fazer a reforma, tem que estar constando. Ela não pode fazer uma reforma sem ter uma previsão. E a aquisição de imóvel, se ocorrer, mesma coisa. Se houver necessidade de comprar o imóvel, poderá. Tem que estar constando isso aí. Por isso que a LDO, ela só, na verdade, ela só colocando uma diretriz que poderá acontecer. Mas isso não quer dizer que vai acontecer. Não, correto. É apenas o que eu queria que tivesse era a justificativa do porquê necessita a compra do imóvel para a Secretaria de Infraestrutura. Acho que até reforma, a gente vê fazendo reforma sempre lá, a gente visita lá, conhece o prédio, sabe que o prédio ali realmente não tem as condições, não são excelentes condições do prédio, mas apenas a justificativa do para que colocar na LDO essa aquisição de imóvel. Não estou dizendo que não é necessário, mas o para que, qual a necessidade, né? É para guardar máquina? É para guardar areia, pedra, por exemplo? Realmente não sei, porque a gente sabe de uma reclamação ali daquele entorno do Caiçara, quanto a onde a Secretaria de Serviços Municipais ela deposita a areia, a pedra, né, a brita, que atrapalha os moradores ali do entorno. Né? Até porque, vereador, quando houve um acordo entre a prefeitura e a própria Câmara Municipal, quando foi cedido aquele imóvel que a Câmara comprou, onde é a Secretaria de Educação, estava um acordo que a prefeitura tinha que ceder um terreno para a construção da Câmara, como foi falado no início lá, né? E exatamente. Até então, a prefeitura não repassou. E um dos terrenos que estava nesse acordo seria esse terreno onde há obras hoje lá, que estava com o projeto de fazer a mudança das obras lá para o Agrochá. Entenderam? Pode ser que seja um planejamento futuro nessas condições. O acordo até era passar o imóvel onde é a Secretaria de Serviços Municipais para a Câmara, né? Mas documentado isso. A promessa era em 2020 e isso não se concretizou. Exato. Só se está jogando para o próximo gestor isso aí agora, né?
Mas daí não tem o porquê gastar dinheiro na reforma para comprar um outro imóvel para construir. Aí você vai estar gastando dinheiro 2 vezes. Né? 2 vezes. Perfeito. Então vamos lá. Já fica esse questionamento aqui, viu, Cristiano? Anotado aqui o questionamento. E aí, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente, né? Cujas metas é a preservação e conservação ambiental, recuperação de áreas degradadas, margem do rio, educação ambiental, manutenção do aterro sanitário, conservação e manejo da biodiversidade. 3.831.000. Aí, a gente vem aqui na outra página aqui, tem o outro programa, que é o desenvolvimento agrário, 1.607.000. E a gente tem o desenvolvimento da agricultura. Esse é um ponto que eu sempre me atenho aqui dentro das diretrizes orçamentárias, porque eu acredito que é um recurso muito ínfimo. Se você pegar e se dividir por 12, o que você tem para realmente desenvolver a agricultura aqui é quase que irrisório, né? Esse valor. É uma coisa bem difícil mesmo. Quando você vê o potencial que nós temos, quando você vê um valor desse, é bem complicado de você conseguir ver perspectivas. E aí agora, vereadores e público que nos assistem, com esse verdadeiro desmonte aí por parte do governo estadual, querendo extinguir ITESP, querendo decretar a supressão aí das nossos escritórios regionais da CAT, você vai ter uma dificuldade muito grande para a próxima gestão quanto à questão do desenvolvimento agrário. Sem assessoria técnica, sem esse apoio, esse suporte técnico para a agricultura, como é que você vai conseguir desenvolver um potencial aqui dos nossos pequenos agricultores, da nossa agricultura familiar? Aí fica difícil mesmo de você conseguir ter atenção para a zona rural. Se você não tiver realmente alguém que queira cuidar da zona rural, da agricultura, vai ficar difícil, viu, vereadores? Não sei se vocês comungam dessa mesma opinião que eu. Lógico, ainda mais aqui nós vemos o potencial que nós temos da área rural, né? Nós temos uma grande extensão rural, então a coordenação da política agrícola do município, com assistência aí aos produtores rurais, controlar, coordenar, gerir o sistema de segurança alimentar desses pequenos produtores, o abastecimento, fiscalização sanitária, o apoio para a formalização dessas pessoas, né, com empresas comerciais de gêneros alimentares, fomentar. Então, eu acho que 300 mil, e dentro desses 300 mil, obviamente, é aquilo que nós estamos falando, nós estamos discutindo a lei de diretrizes orçamentárias. Vamos aguardar a lei orçamentária para ver exatamente. Se materializa depois, mas dentro desses 319 ainda nós temos a manutenção administrativa da divisão aí, né? Exatamente. Não é tudo, não é nem 300 mil para política pública, efetivamente. Não, e assim, a Cris está até falando aqui, são 26 por mês. Não dá nem 26, porque você tem a folha de pagamento. Quando você for ver, não dá nada. Acho que talvez não dê para fazer 1 hora de máquina para cada agricultor aí. Pois é. É difícil você conseguir incentivar o desenvolvimento da agricultura ou das outras práticas aí, né, desse desenvolvimento aí, porque você não tem incentivo nenhum por parte da gestão pública. Você não consegue fazer. O cara que é pequeno produtor, se ele não tiver alguém, a iniciativa privada vai dominando isso, porque não tem incentivo, não tem assessoria de qualidade, nem o cara pode ter o terreno dele lá, a grande extensão de área rural, mas ele não sabe nem o que plantar,
Pois é, só tem. Nenhuma quanto a isso. Tanto que a meta aí é só manutenção do serviço de inspeção, né? É só isso que está. Porque com esse valor, Cristiano, eu acho que nem isso dá para fazer direito. E programa de capacitação desses agricultores e trabalhadores rurais, não tem aí? Então, isso. Tem um centro tecnológico de agricultura familiar, ou um centro de apoio, né, de disponibilização de capacitação, né? Não tem, pelo jeito então, não tem. E aí isso dependia muito da intervenção do governo do estado. E aí você vê hoje o governo do estado deixando de lado. Por quê? Quando você me manda um projeto de lei do governo para a Assembleia Legislativa, retirando o ITESP, e agora tem aí o anúncio iminente de um decreto do governador também suprimindo vários escritórios da CAT, você vê aí todo esse desmonte, é o verdadeiro desmonte do setor agrário e o Vale do Futuro, tão anunciado, começa a se transformar num vale do pesadelo. É o Vale do Desespero. O vale do desespero, realmente, o Vale do Desespero. Mas vamos lá. Vamos tocar. Aí nós entramos na Secretaria Municipal de Saúde. Secretaria que tem aí o programa de promoção da saúde. Lembrando que a Secretaria de Saúde, ela tem, assim como a Secretaria de Educação, né, recursos que são obrigatórios por lei serem mantidos, recursos que eles têm que ser ali realmente empregados na área da saúde. Então, esse programa de promoção à saúde, né, as metas dos nascidos vivos, com 7 ou 8 mais consultas de pré-natal, as consultas odontológicas, a questão da gravidez na adolescência, a questão da mortalidade infantil e a questão da manutenção da taxa de internação hospitalar sensível à atenção primária à saúde. Estão reservados aí 53.563.000 reais para saúde, atenção, promoção à saúde. E aí, bem lembrado pela Ezeisa, é um valor que segue, né, mantido desde o ano passado. Então, vamos lá. Passando para outra secretaria com o aporte, maior aporte aí de recursos públicos, Secretaria Municipal de Educação e Fundeb, Fundo Nacional para o Desenvolvimento. A gente tem os programas de melhoria da qualidade de ensino-aprendizagem e melhoria da qualidade de ensino-aprendizagem decorrentes do Fundeb. E aí, quando a gente vê nessa diretriz orçamentária o quão foi importante a mobilização do Brasil, de todos os militantes da educação, para a manutenção do Fundeb, né, vereadores? Porque, vejam bem, nós temos aqui mais recursos do Fundeb do que recursos da educação básica e sem Fundeb. São 30.063.000 de recursos da educação básica e 32.783.000 do Fundeb. E se a gente perdesse esse Fundeb, como é que a gente ia fazer? Vocês vejam bem que é uma situação que é desesperadora, né? Vereador. Oi. Então, o Fundeb vai vencer agora no final do ano. Tá? E está a tramitação lá no Congresso. Já foi aprovado. Agora, de uma mudança, vai ser definitiva, né? Uma das mudanças vai ser definitiva, o Fundeb agora. Isso. E vai mudar os índices também. A participação do governo federal vai ser de 10%, vai para 23%, né? Então, a recurso federal no Fundeb. Vai ajudar bastante. Então, foi exatamente isso, Jonas. Exatamente isso que eu estou citando aqui, porque foi necessária uma mobilização. Não ia ter dinheiro. Que mais uma vez está dizendo aqui, não ia, sem Fundeb, Jonas, sem Fundeb, vereadores, não ia ter dinheiro.
Fábio, Para manter a educação, posso complementar? pagar professor não ia ter dinheiro. Posso complementar, Fábio? Pode sim. Fábio, o Fundeb, só para ter uma ideia... Felipe, deixa eu só apresentar, né? Não, beleza. Não, você pode se apresentar. Não, meu nome é Felipe, sou contador da Prefeitura de Registro. Então, só para ter uma ideia, o Fundeb, provavelmente, nós mandamos, acho que por volta de 16 a 18 milhões para o Fundeb, para esse fundo, né, que é guardado na parte estadual e depois retomado e redividido para todos os municípios. Imagine ficar sendo 16 milhões a menos. Né? No caso de registro, a gente mais recebe do que ajuda, né, esse fundo. Certo. Então, nós temos um saldo positivo. Tem lugares que é mais industrializado, que ele pega mais e contribui com mais e arrecada menos. Isso, no município de Registro, se não tiver o Fundeb, isso vai ser um baque muito grande. Por quê? Porque lugares desenvolvidos, ele vai ficar com dinheiro, né? Em lugares que não tem tanto desenvolvimento assim, né, e tem alunos para poder aplicar esse recurso, vai ser muito prejudicado se não tiver o Fundeb. Né? Então, esse como o Fábio disse, a importância do Fundeb para o município, né? Para o município de Registro e outros municípios do Vale do Ribeira que tem menos desenvolvimento, né? Perfeito, então, perfeito. Bem lembrado aí pela professora Rosana Rodrigues, que ainda falta mesmo a aprovação no Senado, né? Então, a militância ela deve continuar para que o Senado aprove um recurso que é inimaginável manter a educação sem ele, né? Se está difícil né? Imagina assim. Imagina assim. Felipe, eu estou tentando fazer as perguntas aqui, mediar as perguntas da rede social também. A pergunta da Cris Alves, ela quer saber se tem aí, eu não sei, como diz o Jonas, vocês são mais da parte técnica, mas tem alguma previsão dentro da LDO de informatização do aluno e do professor? Você sabe dizer? No recurso tem algo separado para isso ou não? Porque geralmente o LDO ele é por programas, né? Então ele tem a parte do programa em si, da execução, né? Então ele está muito linkado ao PPA, que foi feito em 2017, plano, e ele é praticamente seguido o modelo que foi feito em 2017 para 2018, esse quatro anos, e esse aqui é o último ano desse PPA. Entendi. Que eu saiba, eu não, salvo engano, não sei, aí tem que ver com a execução própria secretaria, né? Da LOA, né? E na LOA também, né? Exatamente. Então, mas eu já notei aqui também, Cris, por quê? Porque a pandemia, a questão da informatização já era uma coisa, inclusive, que eu me lembro bem, foi bandeira de campanha, né? Mas com essa questão da pandemia, escancarou ainda muito mais essa necessidade de um viés aí cada vez mais digital, de ter uma necessidade de informatizar a educação, os professores, capacitar, né? Formar professores. Então, bem colocado ali pela Poliana, esse novo cenário traz uma necessidade de um ajuste, de revisão de tudo isso. Aliás, tem que se cobrar que se coloque como meta na lei de diretrizes orçamentárias a capacitação de professores, e não só professores, toda a rede administrativa de professores e os alunos também, corpo docente, corpo discente, quanto ao uso de novas tecnologias no ensino, né? Eu também sou professor e sei o tamanho da importância. A gente acabou de ver em telas anteriores que estava ali R$50 mil para capacitação. Creio eu que aquele valor não está inserido quanto aos profissionais da educação, né? Exatamente. Ele pode ajudar. Sim. Exatamente. Ele não está incluído a parte de capacitação de professores. Até conversei com a educação, ele fica separado. Aquilo lá é para a parte administrativa. Então, não está incluído a parte de professores nem da saúde também. Capacitação de funcionários. Aquilo lá é somente na parte administrativa da prefeitura.
Ok, acho até pouco também pela parte administrativa, acho que deveria ser incentivado mais aí a qualificação dos funcionários administrativos, mas né, é importante qualificar e capacitar todos os profissionais da prefeitura, porque nós, né, será a ponta da prestação de serviço público é o funcionário público concursado mesmo, então é neles que nós temos que investir. Agora, da educação, né, esse ano a gente viu os professores aí tomando um susto, né? Tendo que aprender na marra, se virar na marra, aprender no sopetão a lidar com tecnologias de informação, essas novas tecnologias. Então, eu acho que isso tem que, não sei se está aí na lei de diretrizes orçamentárias, mas a próxima gestão tem que tomar isso como bandeira mesmo, né? Teve a bandeira lá de ter tablet, não rolou, né? Infelizmente não rolou o tablet. Não rolou, não. Que o próximo gestor aí, que vai pleitear a prefeitura de registro, tinha que colocar isso como bandeira e iniciando 2021 já tinha que colocar isso mesmo como prioridade da educação na cidade. A gente discute muito educação, né? Tem que melhorar a educação. Todo mundo sabe que o futuro, o nosso melhor futuro passa pela educação, mas que tipo de educação? Falta essa discussão. O que na educação? A educação básica, com a qual o município é responsável, é fundamental, e a utilização de tecnologias não dá mais para fugir, não dá mais, não deu esse ano para comprar tablet, vamos deixar para o próximo gestor. Não dá mais. A valorização, a capacitação dessa atenção básica, né? O básico, tem que ser a prioridade sempre, não tem como não ser, é impossível. Então, se não tiver, Tatu, eu vou pedir para você colocar aí que, caso não tenha essa questão da capacitação de docentes e discentes na lei de diretrizes orçamentárias, que se tiver como ainda colocar isso como meta na LDO, eu acho que seria importante, tá? Maravilha, maravilha. Realmente, o tablet não rolou e o professor está tendo que usar tudo que ele tem, né? Recursos próprios, exato. Muitas vezes o seu computador, o seu... É isso mesmo. E os alunos que não têm também, né? Porque tem muito aluno na zona rural aí que está recebendo... Não tem internet, não tem não sinal. sei se não tem internet, nem sei se estão recebendo as atividades... Tem diretores correndo atrás dos alunos lá. Por escrito, né? Quem tem o WhatsApp, eu sei que está rolando um esforço de passar por WhatsApp, mas agora o aluno que não tem nada, e a gente sabe que a maioria deve ter bastante aí o percentual. Eu vi até uma entrevista da secretária Sinira falando sobre isso, de quantas pessoas tinham internet, quantos dos alunos, pais dos alunos tinham WhatsApp. Salvo, eu não vou me lembrar, mas eu acho que uns 20%, 30% não tinha acesso à internet dos nossos alunos, né? Como é que estão sobrevivendo? A gente Cristiano, sabe que é muito maior, né? Eu vejo o trabalho incansável dos nossos professores e professoras e o pessoal do quadro auxiliar com seus recursos, muitas vezes com recurso pagando coisa do próprio bolso, fazendo, levando. Tem professor que usa o próprio carro para ir levar na casa dos alunos, na zona rural. Eles estão, assim, Cristiano, de verdade, estão usando e abusando de toda a criatividade, sem medir esforços. A gente vê, conversa com alguns professores, o que eles têm feito é sensacional. Assim, é obrigação o reconhecimento dessas pessoas que têm feito assim muito além daquilo que é o básico, que seria o obrigatório, que muitas vezes as pessoas falam, né? Eles têm feito... As coisas estão acontecendo para os alunos porque essas pessoas estão engajadas no tempo da pandemia em fazer acontecer mesmo. Que se não fosse essa doação a mais de cada um, não iria acontecer. Isso sem ter as condições perfeitas, mas se tivesse uma condição mínima, né, de tecnologia, de preparo... seria uma realidade completamente diferente. Exatamente. Então, vamos lá. Agora, na Secretaria de Assistência Social, né, tem como as metas o atendimento de 2.200 crianças do Viva Leite, 130 pessoas da frente de trabalho e a manutenção da secretaria, R$ 7.750.000. E aí a gente também pode discutir essa questão da ampliação das vagas de frente de trabalho, essa questão toda aí da ampliação dos serviços básicos de assistência e desenvolvimento social.
Dentro do... lembrando, né? Esse é um dos programas, né, de apoio da assistência social, 7.750.000. Tem um outro programa, que é o da proteção social básica, né, que é o Fundo Municipal de Assistência Social, que é o atendimento de 15 mil famílias, 850 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, 650 de 15 a 17 anos e 200 idosos, R$1.696.000. E a proteção social especial, são 450 famílias, 280 pessoas com deficiência e idosos também, e 250 pessoas em situação de rua, 212 mil. Também, se você for fazer essa divisão por 12, né? E a gente vê que a questão da situação de rua tem se agravado em registro. A gente precisa também ter aí um olhar prioritário para essa situação, para esse programa. Fundo Municipal, também tem a questão do atendimento das entidades sociais, né? Mais um programa aí de aprimoramento, que é 1.401.000, todos os programas 3.309.000 do Fundo Social. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o FMDCA, tem a questão da proteção social básica e a proteção social especial, né? Conselho tutelar, casa de permanência breve, num total aí de... Opa, passei errado aqui. São 236 mil especial, 205, 441 mil reais no total. Aí você tem alguns programas são bem difíceis, né, vereadores? Esse programa eu sempre, já desde o primeiro ano, que eu não entendi aí, ainda não entendo tanto de programação orçamentária, o Felipe, o Jonas podem falar um pouco, mas é impossível de você conseguir imaginar um programa de geração de emprego e renda com 5 mil reais previstos, né? Me permitir. Ah, claro. Então, os fundos, eles são organizações, né? Geralmente com o presidente, que eles são estruturados para poder ter um foco em um assunto específico. Se você for ver, tem economia popular e solidária, tem do Fundo de Manutenção da Defesa do Direito do Idoso, de pessoas com deficiência. Então, o que acontece? Eles são programas que visam... captação de recursos. Captação de recursos, exatamente. Então, ele capta recurso que o ente público, ele dá essa função, né? De captar recursos e fomentar aquela atividade. Praticamente, eu acho que os que estão mais estruturados, que eu saiba, é FMDCA, que você vê que tem um valor, tem um conselho tutelar que é atuante, né? E também o Fundef, que eu e o Fábio fazemos parte, também estava um pouco mais estruturado. Os outros tem que ter uma coisa para poder fomentar e conseguir fazer essa fomentação para poder captar o recurso, porque não adianta colocar fonte 1, né? Fonte 1 é tesouro, que são recursos arrecadados pelo município, né? PTU, ISS. Por quê? Porque se fosse assim, o próprio município pode fazer com a atividade da assistência social. Sim. Então, essa programação é para poder deixar aberta a ficha orçamentária, caso consiga captar recursos, uma coisa que não está acontecendo, né? Certo. Possa estar aberta essas fichas e possam, por superávit financeiro, superávit orçamentário, né?
no ano que vem, se tiver captar esse recurso, você poder fazer os gastos, né? Então, aí você consegue fazer a alocação desses recursos gastando nesses fundos, né? Tendo uma estrutura boa, né? Uma estrutura própria, consegue captar o recurso para o ente público poder gerar captar o recurso para poder essa finalidade específica. Não sei se conseguiu entender, se eu... Sim. Mas é claro que dependendo da prioridade que se dá a algum programa, né, Felipe? Se alocar recurso próprio também aí, né? Não entendi. Dependendo da prioridade que se dá a esse programa, pode deixar reservado ali um recurso. Não, sim. Aí tem que ver muito o que acontece. Tem vezes que na própria criação do fundo, ele proíbe o gasto de manutenção, né? Ou depende do fundo. Então tem que ver caso a caso como que vai ser fomentado mas o mais importante, uma coisa que eu sempre bati em cima, é ter uma estrutura, né? Porque que faz parte tanto pessoas que nem no Fundef, que a gente faz parte, tem pessoas da sociedade civil e também do órgão público. Exato. Então, a capacitação para poder estruturar e poder fazer o gasto, né? E eu falo para você... O importante é fazer o gasto. Por quê? Porque geralmente é colocado esse valor pequeno e não é gasto. Sim. Então, não tem despesa nesses fundos. Então, e aí eu falo para você, Felipe, vereador, você vê os fundos, os que mais são estruturados são aqueles cujos os conselhos conseguem ser mais organizados e estruturados para poder administrar isso e, inclusive, fiscalizar isso. E hoje nós não temos, inclusive, né, já fiz essa proposta, a criação de um conselho municipal de emprego, renda, né? Nós não temos um conselho municipal deliberativo, consultivo, para trabalhar essa situação de geração de renda, de emprego. Nós não temos. Os fundos mais estruturados são quais? O Fundo Municipal de Saúde, o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque existe também o conselho atuante ali e fazendo com que isso possa sempre estar à luz. Muitas dessas coisas, muitos desses programas não são de conhecimento público, né? Vamos lá. Tá aí mais um fundo, né, que também precisa ser muito estimulado e melhorado, e eu acredito que ele vai começar a ser com a composição do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, com a criação efetiva da diretoria, né, da assessoria de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico. Está aí o Programa de Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico, cuja ficha orçamentária é de R$4 mil para apoio para essa ficha aí. Nós temos aí um estudo de viabilidade de um centro de tecnologia e inovação do Vale do Ribeira, o City Vale, né? Quem sabe aí nos próximos anos a gente consiga ver aí numa LDO um recurso maior, na LOA, né, um recurso bem maior para o desenvolvimento, que entra, inclusive, né, Cristiano, Marcelo, Gerson, que estão aí, entra, inclusive, nessa questão da informatização dos processos, da capacitação, quem sabe, né, parcerias aí de difusão do conhecimento científico e tecnológico possa ajudar nossos professores, possa ajudar a nossa educação a ser informatizada, possa ajudar a nossa saúde. Quem sabe com maior difusão do conhecimento científico e tecnológico, projetos maiores de inovação, projeto de pesquisa científica, projeto de estudo, de incentivo aos nossos estudantes aí, aos nossos pequenos cientistas, aos nossos inovadores, quem sabe isso nos próximos anos possa ser um potencial muito mais desenvolvido na nossa cidade e em todo o Vale do Ribeira, né? Esse é o caminho. Exatamente.
A gente vê aí nosso Instituto Federal, nossa ETEC e agora chegando aí o SESI Senai, sempre recebendo, os alunos recebendo prêmios, né? Inclusive a própria, apesar de ser privada, mas está dentro de registro, a Unisep, cujos alunos participam, né, Cristiano, Gerson, Marcelo, participam aí de mostras científicas, participam de competições nacionais e internacionais e têm recebido prêmios. Durante esse mandato, a gente várias vezes fez moções, fez congratulações para pessoas e para o Instituto Federal, para a ETEC, pelo desenvolvimento aí da inovação tecnológica, né? Então, quem sabe seja o futuro próximo aí do nosso Vale do Ribeira e da nossa cidade, né? Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? A meta é a manutenção e o apoio das entidades que trabalham nos direitos da pessoa com deficiência. 7 milhões previstos aí para o ano de 2021. Tatu, deixa eu dar um adendo nos últimos 2 fundos que foi falado. Opa, entrou aí nosso secretário de administração, Arnaldo. Boa noite, pessoal. Só para fazer um esclarecimento adicional, obrigado, doutor Arnaldo, todo mundo acho que me conhece. Em relação à criação do fundo, daquele Conselho de Trabalho e Renda, realmente o município atualmente não possui nenhum órgão deliberativo nesse sentido, Conselho de Direitos, né, com pessoas do poder público e sociedade civil, porque ela possui, mediante um decreto, até puxei o número aqui para poder consultar e falar, um decreto de 97, número 20, que estabelece uma comissão de emprego e renda. Uma demanda do governo do estado, através de uma comissão estadual de emprego e renda, orienta o município, de fato, a criar e fazer uma criação de um conselho deliberativo de trabalho e renda. E essa minuta de decreto para a criação desse conselho já está em trâmite aqui na prefeitura, ela está sendo estudada e já foi mandado para mim esse estudo inicial pela própria diretoria de Ciência e Tecnologia, que também abraçou as atribuições de trabalho e renda, e dentro dos próximos, ainda nesse exercício ainda, se tudo correr da forma que a gente planeja, o município já vai conseguir instituir um conselho de fato, de direito, para atribuir as questões efetivas de trabalho e renda. Fico feliz com a notícia, viu, Arnaldo? Fico feliz. Este vereador já fez uma indicação há um bom tempo sobre esse sentido, mas não tem problema. Se veio juntamente com uma orientação do governo do estado, eu fico feliz que o mais importante é a criação, né? Da onde partia a situação. Isso, com certeza, Tatu. Acho que o Conselho de Direitos é uma porta-voz da população, da sociedade, com o poder público, e com as políticas públicas direcionadas para o fim específico daquele conselho. E, assim, essa indicação do Estado, na verdade, não foi pontual e iminente agora, mas é de tempos, como todos os outros conselhos também, as orientações tanto do governo do Estado e do governo federal, é que cada política pública que envolve a população, que quase todas, praticamente são todas elas, necessita necessariamente de um conselho de direitos. E fomentando esse tipo de raciocínio, que a gente começou essa discussão para poder criar esse conselho que hoje inicia inexistente, em função de que na época que foi criada a comissão, em 97, era um instrumento teoricamente hábil para aquele momento, né? Para aquele momento, isso. Agora é uma outra realidade. Perfeito. Agora, para concluir também a questão do fundo do FACT, né, o Fundo da Ciência e Tecnologia, só para poder acrescentar também tudo que você falou a respeito da criação da diretoria, de fato, né, de Ciência e Tecnologia. Hoje o município ele possui uma diretoria específica de Ciência, Tecnologia e Inovação e também de Desenvolvimento Econômico, que foi justamente baseada em todo aquele estudo de viabilidade técnica e econômica que foi feito, que você citou muito bem, no ano de 2016 e 2017, quando a gente criou essa possibilidade de criar no município um centro integrativo, né, um centro de tecnologia e inovação, para futuramente construir um parque tecnológico. Então, o município ele possui grande vocação tecnológica e, com essa grande vocação identificada num estudo bem robusto, feito por uma empresa contratada pela prefeitura e com análise e parceria de instituições de ensino, como o próprio IFE, que cabeçou todo esse estudo de viabilidade de técnica e econômica, né?
foi criada essa diretoria específica para esse fim. Está em construção, é uma diretoria que ela foi recém-constituída a partir daquela lei municipal que teve reestruturação administrativa na prefeitura e acabou criando no organograma essa diretoria na Secretaria de Governo, e ela é responsável justamente por as políticas públicas de desenvolvimento econômico, ciência, tecnologia e inovação. Perfeito. Arnaldo, eu vou indo um pouquinho além. Se você me permitir. Eu acho que nós estamos chegando num tempo onde precisa se pensar numa nova reestruturação administrativa, onde o desenvolvimento econômico baseado na ciência, tecnologia e inovação precisa ter status de secretaria. A minha opinião, ele precisa ter status e estrutura, não só status, estrutura de secretaria com recurso, com fatia orçamentária aí reservado para isso aí, porque tem muita coisa para desenvolver dentro da cidade, iniciando aí nessa questão do desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação. Tatu, eu também compartilho da sua ideia. Eu acho que a tendência de todos os municípios, não só Registro, mas todos os municípios, né, aqui do Brasil, estado de São Paulo, principalmente, que a gente vê, sim, que já tem esse fomento específico de uma secretaria desse porte, mas eu acredito que tudo depende do tipo de fomento, né? Então, hoje a possibilidade do município fomentar o desenvolvimento econômico, que nunca foi pensado antes, né, de uma forma tão incisiva como conseguir aquele convênio de tecnologia, de estudo de viabilidade, ver como a interação do poder público com a empresa privada, com instituições de ensino, como isso se dá na prática. Então, acho que estamos engatinhando, a gente está conseguindo evoluir aos poucos, que a tendência em um futuro muito próximo é, de fato, construir uma estrutura de secretaria para poder desenvolver essas questões tecnológicas, fomento econômico aqui na cidade. Exatamente. Então, vamos lá. Mais um fundo aí, fundo do direito da pessoa idosa, né? R$3.000, é só mesmo a questão da ficha orçamentária, né? Fundo Social de Solidariedade, que tem aí R$388.000, e aí o Programa de Inclusão Digital, que é a implantação e manutenção dos CIDs, que hoje está bem devagar, né? Esses centros de inclusão digital aí, R$73.000. Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Economia Criativa, que já não é mais cultura, lazer e economia criativa, é cultura, turismo e economia criativa, né? Isso. Isso mesmo. Só nomenclatura que eu acho que comemos bola aqui. Secretaria de Cultura, Turismo e Economia Criativa. Correto. São R$2.817.000 para realização dos eventos, das festividades culturais e turísticas e a realização das oficinas. R$2.817.000. E aí a Secretaria de Esportes e Lazer, que tem R$2.937.000, né, com metas de atendimento de 2.500 crianças nas escolinhas esportivas, a execução de 35 eventos, campeonatos e competições por ano, a manutenção do Programa Esporte e Lazer na cidade, o PELC, a manutenção da Secretaria e a concessão de 15 Bolsa Atleta. O Fundo Municipal de Defesa Civil, R$12.000. Reserva de contingência para atendimento das despesas imprevistas, R$507.000 no ano de 2021. E a gente falou da OMSS, né, que é o nosso regime próprio de previdência, que são R$19.385.000, mais R$2 milhões de reserva de contingência. R$2.771.000. Chegamos num total do orçamento de R$6.160.000 da Câmara, R$186.884.000 da Prefeitura, R$22.156.000 da OMSS,
num total aí de 215 milhões 200 mil estimados. Lembrando que a gente já falou lá no início, esse valor pode ser, e com certeza vai ser, bastante alterado e adaptado por conta da pandemia, né? Arnaldo, Jonas, Felipe, podem dizer para nós aí, por conta da queda da arrecadação, por conta da pandemia, provavelmente esses valores serão reajustados, né? Inclusive, Exatamente. Felipe, a gente até conversou sobre isso, né? Exatamente. Só uma questão depois, Fábio, por favor. Oi? Só uma questão. Pode falar. Eu não vi, você já está terminando aí a explanação, né? Já terminou, foi para o total do orçamento. Eu não vi previsto aí na LDO o Fundo Municipal de Cultura. Hoje nós temos já, desde 2019, o Conselho Municipal de Cultura formado, tem a legislação do Sistema Municipal de Cultura, nós temos os representantes eleitos do Conselho Municipal de Cultura, já tem a lei que prevê a criação do Fundo Municipal de Cultura desde 2014, até quando eu estava secretário, nós fizemos essa lei do Sistema Municipal de Cultura, foi até revista durante essa legislatura, com a previsão do Fundo Municipal de Cultura. Se o Fundo Municipal de Cultura não estiver previsto na LDO, depois não consegue captar, tá aí o Felipe, pode falar, o Arnaldo, se não estiver previsto na LDO, para depois fazer a captação de dinheiro no Fundo Municipal de Cultura, que a gente sabe que está aí para sair, essa captação de fundo a fundo, né, como é no SUS, por exemplo, na cultura também terá isso, né, de repasses de fundo a fundo. E não está previsto, então apenas fica o questionamento e que fique anotado aí, por favor, Fábio. Está aqui anotado já. E nós vamos... Se virá, se não virá, ou se não virá, o porquê que não virá a criação do Fundo Municipal de Cultura, porque acho que é uma ferramenta importantíssima para captação de recursos via Fundo Municipal de Cultura, para posterior feitio de editais de fomento à cultura para grupos e artistas no município de Registro. Perfeito, Cristiano. Gostaria de saber aí, porque se for necessário, a gente pode até tentar fazer emendas aí, né? Aí, Felipe, Arnaldo, pode explicar para nós aí? Então, vai ter que ser visto com a Secretaria de Cultura como que está o andamento dessas... Por causa que essa lei foi feita em março, né? Então, vamos ter que ver como que com a Secretaria se vai ser... Que eu me lembro, na época, ele não estava o conselho ainda... o que eu posso dizer, ele não estava... Eleito, formado? Formado. Está eleito já. Está eleito? Está eleito, estão atuantes, estão fazendo reuniões, o Conselho de Cultura. Inclusive, acho que o Fábio esteve presente também. Eu e o Fábio estivemos presentes lá no Teatro Libertelli para a votação dos membros. Então, o que acontece? Essa lei foi feita faz, vamos dizer assim, era antes da pandemia, era outra realidade. Né? Então, Cristiano... Então pode ser. Inclusive, já até deliberaram. Eu fiz uma solicitação de pauta lá no Conselho para deliberar sobre a questão do nome lá do anfiteatro, né? Sim. E o Conselho, inclusive, deliberou favoravelmente lá que seja colocado lá o nome do Benevides, lá tudo, entendeu? Correto, Então, atualmente está assim. Estão fazendo lives. Para que venha uma emenda com a criação da meta no LDO do Fundo Municipal da Cultura. Perfeito. Já vou pedir minhas escusas, que eu vou ter que sair porque eu já estou 15 minutos atrasado para entrar para lecionar na faculdade. Tranquilo. Leciono das 19 e tive o prazer de lecionar para o Arnaldo, que foi nosso aluno lá no curso de Direito. Inclusive, Arnaldo, parabéns. Fico muito feliz de vê-lo como secretário. Você é uma pessoa muitíssimo competente, merece estar onde está. E nosso aluno lá do curso de Direito, o Felipe conheço só de vista, né, Felipe? Então também minha escusa elogiando a você. Mas... Você está no curso de administração, não está? Eu estou dando aula de administração, não está no curso de administração? Eu sou aluno de administração. Então, você é meu aluno. Eu sou aluno. Perfeito, então. Eu fui seu aluno e você é meu aluno. Tamo junto. Então, agradecer a oportunidade, tá, Fábio, de ter aberto aí para nós falarmos, darmos nossas opiniões, agradecer a presença de todos. Eu estou dando agradecimento porque eu vou sair. E parabenizar a participação popular via Facebook. A gente já falou sobre isso em outras situações. Eu acho que essa pandemia nos trouxe essa possibilidade de audiências públicas via internet, algo que nós fazíamos essas audiências públicas na Câmara antes, ali no prédio da Câmara, ia 1, 2 pessoas quando iam, né? E agora... Até nos bairros, viu? Como?
Nem nos bairros, Cristiano, nem nos Nem bairros. nos bairros. Nem nos bairros ia pessoas, né? Ia poucas pessoas. Fazia nos bairros, não iam. Então, eu acho que essa questão do online, a gente ganhou muito. Eu acho que tem que continuar fazendo audiências públicas online, porque isso fomenta a participação popular e fica mais uma vitrine de transparência, né, da Câmara Municipal de Registro para com o seu trabalho. Parabéns, Fábio, aí, que tá tocando aí a audiência. Agradeço aos membros aí do Poder Executivo estarem presentes e os colegas. Então, peço minha desculpa que eu tenho compromisso profissional de trabalho até às 11 da noite. Agora eu vou dar aula em lives, aqui no meu escritório, na internet, aquilo que a gente estava falando dos professores que têm que se adequar à realidade, né? Os professores do município também estão fazendo aí das tripas coração para dar conta dessa nova realidade. Obrigado. Valeu, Cristiano. Obrigado. Então, pessoal, chegamos aí a esse total de orçamentos, né? Tá aí num gráfico a projeção das despesas por secretaria, né? A gente vê que educação e saúde, que são pontos obrigatórios, tem aí um percentual maior, né? E a gente vê que a cultura só perde para o jurídico e para a questão do trânsito, né? Então, a gente vê essa distribuição projetada aí por secretaria. E aí, né, para finalizar, por que o planejamento, né? Frasezinha aí, eu agradeço o Felipe por mandar aí para nós essa apresentação. Arthur, eu vou dar um esclarecimento também sobre o Fundo de Cultura. O Cristiano falou que não foi previsto, e eu só quero puxar nas informações que ele pegou, que ele falou, que foi criado numa lei municipal, logicamente, a criação do fundo. Perfeito. Então, tendo a criação do fundo pela lei, deve se verificar justamente com a secretaria, né? Porque ele não foi prevista. Mas antes de mais nada, a gente tem que verificar se foi criado só o fundo, se foi criado o fundo de fato, ou se foi criado apenas o sistema de cultura e o Conselho Municipal. Porque só o sistema de cultura e o Conselho Municipal não dão origem ao Fundo Municipal de Cultura. O fundo também tem que ser criado mediante lei. Eu vou até consultar se eu localizar e falo com vocês também. Se você puder ver isso, porque a gente, se houver a possibilidade, aí Felipe, Jonas, não sei, vamos ver a viabilidade, né, Gerson, de fazer uma emenda e realmente, pelo menos, deixar previsto, né, a ficha orçamentária aí. A criação da unidade orçamentária, né? Isso. Se tiver dentro da lei e tiver de acordo com coisa. Se a gente conseguir, Arnaldo, porque a nossa intenção é botar esse PL para votar na segunda-feira. Tá. Eu estou procurando aqui agora já, na verdade. É que eu não achei ainda. Então tá bom. Não. Aí você pode me mandar aí a qualquer hora aí, que eu estou aqui sempre aqui à disposição. Isso. Assim, se tiver criado por lei o Fundo Municipal de Cultura... Maravilha. Eu já oriento vocês, falo com o pessoal da contabilidade, com o Jonas e com o Felipe, para eles poderem fazer assim. Você pode me mandar lá, a gente conversa aí sobre o texto, até jurídico direitinho. Você me manda lá, eu coloco como emenda lá da comissão, tá bom? Tá bom. Tá maravilha. Bom, como disse o... Oi, Jonas. Fábio, se não der tempo de... Se for atrapalhar a tramitação da LOA, LDO, pode vir na LOA também, né? Poderia vir na LOA. Na joia. Mas é importante, eu acho que tem essa meta já na LDO. Acho que dá tempo aí, né? Eu acho que dá para a gente tentar fazer aí, mesmo que a gente seja com essa questão das coisas online, nem que a gente chame uma extraordinária só para votar essa LDO. Por exemplo, não dá para ficar pronto para segunda, mas dá para ficar na terça, na quarta, Arnaldo. A gente chama, tenta falar com o presidente da Câmara, faz uma sessão extraordinária online para votar essa LDO. Tá bom? Então, assim, são esses pontos, eu acho que para a população ficar ciente, essas são diretrizes, né? Para a gente conseguir mexer mesmo na LOA, a gente saber qual que vai ser a realidade, né, Felipe? O que a gente vai ter de recurso para a LOA, né, Arnaldo? Que na LOA, acho que vocês já estão se debruçando aí com essa questão de baixa de arrecadação, deve estar bem complicado, né? Tá bem complicado e eu posso falar assim,
temos o problema de os recursos que veio auxiliar o município, né? Ele é fonte 5. Ele é fonte 5, ele é um recurso federal. Entendi. E ele não pode ser previsto ano que vem porque é um auxílio, né? Ele não pode ser previsto, ele é emergencial. Então, nós temos que trabalhar com o que nós temos hoje, né? Não podemos contar com, como diz, o ovo antes da... Isso é importante da população saber, que assim, sei lá, vamos ver se eu consigo deixar isso um pouco mais popular. Arnaldo, o pessoal me ajuda aí, Gerson também. Nós temos uma baixa de arrecadação, ou seja, nós vamos perder dinheiro, isso é com certeza. Nós não vamos ter menos dinheiro para tocar a cidade para o ano que vem, para 2021. Para esse ano de 2020, essa perda, o governo federal está compensando com auxílio. Mas esse auxílio é só para o ano de 2020. Não existe nenhuma previsão de auxílio para o ano de 2021. É isso? Exatamente. Então, assim, não dá para se contar com esse recurso a mais, que não era nem a mais, é um recurso que viria para equalizar aquilo que foi perdido durante a pandemia. Uhum. E também tem que lembrar da legislação 73, que a gente até conversou, que não pode ter aumento de encargo de pessoal. Então, não pode ser contratado novas pessoas. Então, tem tudo isso ser levado em conta, né? São duas coisas que eu também ia abordar aqui antes da gente terminar. São duas coisas que até os demais aí podem me corrigir ou completar. Temos duas coisas importantes também para 2021. Essa lei 173, que trata, né, do aumento, do impedimento de qualquer aumento de despesa com pessoal, não se pode contratar. E um segundo ponto, que é a emenda constitucional 103, eu estou certo, 103? Eu não sou muito bom de legislação, que é a questão dos auxílios lá, que foram incorporados agora, que não vão ser mais do INSS. É 103, não, ou não? É 103. Que você vai ter algumas que eram obrigações da OMSS e passaram a ser a obrigação do município, né? Isso? Exatamente. O que é? Aqueles servidores que tirarem auxílio, licença saúde, que realmente, eu, na minha concepção, uma opinião própria, a gente vai ter um aumento meio que automático, né, Arnaldo? Por conta de todo esse estresse da pandemia, eu não tenho dúvidas que a gente possa ter um aumento aí significativo de licenças médicas, muitas delas de ordem psicológica de servidores, e essa manutenção dessas licenças, elas vão ser agora ter que ser custeadas por recursos do município, não vão ser os recursos da OMSS. Isso vai acarretar, isso vai gerar aí uma despesa maior e não prevista para o município. Tô certo ou estou errado? Então, até complementar que, assim, essa lei 103, né, ela veio para auxiliar os RPPS, regimes próprios de previdência, em municípios que estavam quebrados, né? Então, os regimes foi geral, mas assim, voltado, pensado para esses casos. No caso do RPPS de registro, ele está muito bem estruturado. Vamos dizer assim, ele tem uma estrutura boa. Na verdade, foi dado um encargo a mais ao município. Não foi... foi pior. Foi ruim para o município. Foi ruim para o município. Para o RPPS, ele vai ter uma estrutura que vai durar mais tempo. As aposentadorias, os benefícios, tudo isso vai ter um prazo delongado nisso. Mas para o município, ele teve um encargo que não estava sendo esperado. Isso afetou muito a parte de financeiro do município. Tentou-se aliviar a previdência municipal, mas onerando as demais atividades do município, né? Então, para aquele município, assim, eu não sei assim o que a gente pode comparar, mas para aquele município que estava com a sua previdência toda certinha, foi um ônus bastante duro. Impactou uma coisa que você não tinha previsto, né? Exatamente. Bom, mas é isso, então, eu agradeço, né, como relator da Comissão do Orçamento da Câmara, eu agradeço a participação, aí nós chegamos, acho, num pico aí de quase 30 pessoas online, que a gente nunca espera um resultado desse, nunca acho que teve durante uma audiência pública lá na Câmara.
Agradeço pela participação dos vereadores que aqui tiveram, a equipe técnica aí da Fazenda, o Arnaldo, da administração. E, como bem lembrado pelo Lucinei, é muito importante mesmo a gente divulgar essas audiências, e a gente tem tentado, né, Gerson, na medida do possível, fazer essa divulgação maior aí, para que a população possa realmente participar e entender, ser esclarecida de onde vêm os recursos, para onde eles vão, como é que esses recursos transitam aí, né, Arnaldo? Como é que vai, o que é depois por que tem necessidade depois de suplementar, de complementar, de fazer mudanças das fichas? Porque o planejamento você faz crendo que aquilo vem, né? Pelo caminho podem haver pandemias, podem haver reformas administrativas, podem haver várias coisas que fazem a necessidade da gente replanejar e reorganizar tudo isso aí. Verdade. Tatu, até para acrescentar um pouco, até a respeito da reforma da Previdência também, foi muito bem falado por você, pelo Felipe, sobre esse aumento de despesa que não era previsto no município. Certo. Esse auxílio-doença, por exemplo, de saúde, que passou para o município, qual a tendência nossa agora? A gente tentar planejar que a longo prazo a gente reduza os afastamentos dos servidores com essa medida. E como a gente vai fazer isso? O município está fazendo planejamento em conjunto com algumas secretarias municipais, encabeçada pela administração, mas junto com assistência, saúde e a Secretaria de Governo, a montagem de uma equipe multidisciplinar para poder fazer um plano de trabalho específico para servidores, né? Então, em vez do servidor ficar sem cuidados psicológicos, psiquiátricos, às vezes o servidor ele está cansado daquela situação, quer desabafar com alguém e não tem um lugar específico para ele poder falar, né? E muitas das vezes isso acaba gerando uma depressão na pessoa e acaba se afastando do trabalho ou até mesmo se aposentando por alguma situação específica. E o município hoje não tem nenhuma ferramenta de adaptação desse servidor. Então, estamos nesse diálogo bem avançado, pensando e fundamentando até em cima dessa mesma emenda constitucional 103, que foi a reforma da Previdência, né? Como o Felipe falou, foi pensado nos FPS menores e quebrados, mas acabou afetando o nosso também. Mas tem essa possibilidade de replanejamento dessas situações específicas. Até, né, Arnaldo, pensar aí, não sei, da possibilidade e viabilidade, montar uma equipe aí com psicólogos, até um psiquiatra, para atender os nossos servidores. Essa proposta mesmo, exatamente isso. A proposta é uma equipe multidisciplinar e soma com aquela ideia que o Felipe falou em relação à Lei 173, que veda o aumento de despesa, então não vai ter contratações novas. Certo. Sim, um planejamento com servidores que a gente possui hoje. E por isso que é uma organização junto com outros setores da prefeitura, outros órgãos, como assistência, que eu falei, como a saúde também. Entendeu? Para pegar essas pessoas, essa equipe técnica, multidisciplinar, né? E também orientada pelo nosso SESMIT, automaticamente, que ele faz parte integrante dessa estrutura, para poder dar esse parâmetro para os servidores. Certo. Perfeito, então. Que seja, isso seria um ganho muito grande para os nossos servidores ter esse cuidado. Eu acho que é uma necessidade assim urgente, né, Arnaldo? Ter esse cuidado com o servidor, né, Gerson? Nessa questão aí de um apoio, de um suporte psicológico. Sim. A gente não está dando, não é que a gente está dando atendimento diferenciado. É uma coisa de uma necessidade, porque imagina só quantas pessoas cada servidor público atende. Então, a gente precisa ter esse olhar para com o servidor com maior cuidado. Isso é uma necessidade mesmo, é uma necessidade urgente. E a longo prazo, a gente vai ganhar com menos servidores se afastando por doença, vamos desonerar um pouco a utilização do Sistema Único de Saúde, vai economizar medicamento. Então, a longo prazo, o serviço vai acabar dando resultados positivos. Arnaldo, tudo que é feito de maneira preventiva, você economiza. Exato. Aquilo que é feito para reparar, para reabilitar, é em tudo. A gente outro dia estava falando sobre isso na sessão, sobre manutenção de iluminação, por exemplo, né, Gerson? Quando você previne, você barateia, você diminui o custo, porque sempre reparar, reabilitar alguma coisa é sempre muito mais caro. Um custo bem maior. Com as pessoas, principalmente, isso com as pessoas é ainda mais, com a saúde ainda mais.
você prevenir as pessoas de ficarem doentes, a prefeitura vai ter uma desoneração muito maior. Exato, exatamente. Então é isso, pessoal. Só para concluir, Fábio, a questão do Fundo de Cultura, eu localizei a lei, ela realmente foi criada, esse fundo, pela Lei 1382 de 2013. Então, essa lei ela estabelece a criação do Fundo de Cultura, Fundo Municipal de Cultura, que então há a possibilidade, né, factível, porque está previsto em legislação municipal, a criação de um fundo específico de cultura. Então, depende realmente da criação dessa rubrica orçamentária para poder... Vamos tentar elaborar isso amanhã, então, por favor, para a gente deixar aí emendado, Felipe, Arnaldo. Agradeço vocês nos auxiliarem nisso, tá bom? Então, mais uma vez, agradeço aí pela participação de todos. Obrigado, população, por estar acompanhando até agora com a gente aí, as pessoas ao vivo. 20h02, como comissão de orçamento, a gente... Ô, Jonas, quer falar? Pode falar, Jonas. Antes de encerrar, você aproveitasse o público aí que está assistindo, tem audiência pública no dia 8 de setembro, que é da LOA. Tá? 8 de setembro já temos audiência pública prevista para a LOA, Lei Orçamentária Anual, que é da execução mesmo, né? Sim. Maravilha, maravilha. Então, vamos aí incentivar a população a sempre participar dessas audiências aí e ajudar a fiscalizar aí o destino do dinheiro público aí, tá bom? Valeu, pessoal. Uma boa noite a todos e muito obrigado.